Muito bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Bom, primeiro segundinhos, se inscreva no canal, ative o sininho, porque isso é muito importante, tá bom? Para você não perder nada que a gente posta aqui. Siga-nos também no min.averdade-que-liberta no Instagram. As palavras de domingo ficam lá. E mais história, né? História de Davi. Hoje nós veremos Davi se reconciliando com Saul e indo mais uma vez ao rei Aquis. Vamos ver, né? No que dá isso. Fica com a gente até o final, em nome de Jesus. Oremos. Pai de amor, de santidade, muito obrigado porque o Senhor está nos direcionando, o Senhor está nos dando firmeza e estamos caminhando no conhecimento da Tua Palavra, no conhecimento da história. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa-nos, Pai, transforma-nos conforme a Tua Palavra, perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa, Senhor, toca o coração de cada um agora. Senhor, em nome de Jesus, sane, Senhor, todo problema, toda falta de percepção, todo problema físico, espiritual, problemas na alma. Senhor, cura os teus filhos. Cura-nos, Pai, em nome de Jesus, para que possamos verdadeiramente refletirmos a glória do Senhor. E termos a vida que o Senhor nos promete, que é uma vida abundante, uma vida que transborda, uma vida que do nosso interior flui rios de água viva. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, né, povo de Deus? Nós lemos até domingo passado, que Davi poupa mais uma vez a vida de Saul. Davi chega próximo onde Saul está dormindo, Saul está dormindo e Davi pega a sua vasilha de água e a sua lança. E depois, quando o dia amanhece, Davi começa a gritar e fala que os soldados e todos os que estão em volta de Saul deveriam ser eliminados porque não protegeram a Saul como deveria. Tanto que Davi foi lá e pegou esses utensílios, essas ferramentas e utensílios que eu acabei de comentar com os irmãos. Então, chegamos no capítulo 26, verso 17. Então, vamos ler do 17 ao 25, tá bom? Prestemos bastante atenção, muito importante. Então, reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Desculpe, não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: Sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois o que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor. Como que dizendo: vai, serve a outros deuses. Aqui, irmãos, nós temos um ponto que a lição de moral muitas vezes nós, os homens, agirão mal conosco e nós olharemos para Deus e culparemos a Deus e nós imaginaremos que Deus é contra nós.
E, na verdade, Davi tem essa percepção e ele fala: isso que os homens estão me expulsando, eles estão me jogando para isso. Porque o próprio povo de Deus está contra Davi. E Davi não fez nada. Então esse povo de Jeová, esse povo da igreja, esse povo de Deus é um povo mau. Não é o que Davi poderia ter no seu coração, e ele percebe isso. E ele diz: estão me jogando, dizendo, vá embora, serve outros deuses. E Davi permanece servindo ao Senhor. Verso 20. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor. Pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Então, Saul aqui está chamando Davi para: volta, meu filho, pode voltar, não vai acontecer mais, verdadeiramente eu estou agindo como um louco. Verso 22. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança, ó rei, venha aqui um dos seus moços e leve-a. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos. Porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Olha que riqueza, olha que beleza. Então Davi faz uma boa obra, Davi ajuda a Saul, e Saul diz que a vida de Saul foi preciosa aos olhos de Davi, e Davi poupou a vida dele. Então, quando chega a vez de Davi falar, Davi fala, deixa eu ler novamente. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor. Ele não fala aos seus olhos, aos teus olhos, ó rei. Aos olhos do Senhor. Ele fez uma boa coisa, ele fez uma coisa correta diante de Deus, né? E ele não espera essa reciprocidade de Saul. Ele espera que Deus o cumpra, que Deus o cubra, que Deus o honre, que Deus o proteja. Assim também sejamos nós, povo de Deus. Verso 25. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e, de fato, prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Então, povo de Deus, nós temos vários exemplos aí, várias coisas que nós precisamos atentar, assim, tomarmos para as nossas vidas, para os nossos corações, mesmo. Capítulo 27. Davi, então, irmãos, volta ao rei Aquis. O rei Aquis é aquele mesmo rei que Davi fingiu que era louco, era o rei dos filisteus. Não é? Quando ele chegou diante do rei Aquis, ele abraça as colunas, Davi, né? Abraça as colunas e se entorta completamente e finge de doido. Começa a babar. E Aquis fala: não, tira esse maluco daqui. Vocês estão trazendo essa pessoa para cá. Né? Então Davi agora volta lá para pedir moradia. E conversa ele, os seus 600 homens e a família desses 600 homens. Então Davi, o rei Aquis, cede uma cidade
dá uma cidade para Davi, a cidade de Ziclag. Davi, ele saía e saqueava os amalequitas, os jesuritas e os gerzitas. Ele saía e saqueava essas cidades. E voltava com riquezas, com riquezas, gado e um monte de coisa. E o rei Aquis perguntava a Davi: então, Davi, de onde que está vindo essas riquezas, essas coisas, esses gados? Então Davi falava que estava... Olha o Davi, olha a estratégica de novo. Olha a mentirinha do rapaz. Que ele estava saqueando as cidades da Judéia. Porque uma das coisas que ele coloca, que o rei Aquis entende, é que Davi está contra Saul, está contra o povo de Israel. Então, Aquis recebe a Davi, dá essa cidade a Davi, 600 homens e as suas famílias, mais Davi e as suas 2 ou 3 esposas até aquele momento, né? Então, Davi, ele é aceito. E essas mentiras de Davi e esse crescimento de Davi, Davi passa mais ou menos 1 ano e 4 meses ali na cidade dos filisteus, mentindo que está saqueando o povo judeu, o povo da Judéia, o povo de Israel, mas não, ele está saqueando o próprio povo ou os aliados do povo filisteu. E ele vai lá e elimina homem, mulher, criança, tudo. Davi faz isso. Elimina todos. Para que ninguém possa... para que não possa chegar aos ouvidos do Aquis que ele está saqueando, na verdade, são pessoas próximas do Aquis. Isso funciona tão bem que ele se torna o braço direito de Aquis, ele se torna o guarda pessoal, ele e seus 600 homens. E aí, eles vão para... chega um momento em que eles vão para a guerra contra Israel. E Davi se posiciona do lado de Aquis contra o povo de Israel. Chegamos então no capítulo 28. O capítulo 28, irmãos, é muito controverso. Tem muita coisa aqui que eu vou mais contar a história apenas, né? Não vou detalhar quase nada. Vamos lá. Capítulo 28. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Olha o nível de dissimulação que Davi tinha. Verso 3. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Desterrado, irmãos, ou feito fugir. Os médiuns e os adivinhos. Saul teme muito, porque até Davi está do lado de Aquis agora. E Saul tenta falar com Deus através de Urim e Tumim, através dos profetas. Urim e Tumim, irmãos, na veste sacerdotal tem várias pedras
representando as tribos de Israel, e tem uma no ombro direito, uma no ombro esquerdo, que são denominadas Urim e Tumim. Então, você fazia perguntas e Deus respondia sim ou não, coisas desse tipo através dessas pedras, do brilho dessas pedras. E os profetas também nada, e em sonho também nada, e Saul pedindo. E aí Saul faz o quê? Vai atrás de adivinhos, como nós acabamos de ver aqui. Mas ele tinha desterrado, ele tinha eliminado os adivinhos e feiticeiros, mas ele vai atrás de um. Vamos ler aqui, verso 9. Capítulo 28, verso 9. Ele vai... um povo de Israel conhecia alguns feiticeiros, né, feiticeiras, e conduzem Saul a essa feiticeira. Saul era temido, porque Saul eliminava os médiuns e feiticeiros e tal. Então Saul veste uma outra roupa e vai ele e mais 2 homens atrás dessa mulher. Chegando lá, acontece isso aqui. Verso 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram uma mulher e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e os adivinhos. Por que, pois, me armas ciladas a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Irmãos, Saul está fazendo uma coisa absolutamente contrária à vontade de Deus e está fazendo promessas em nome do Senhor. Que coisa, hein? Será que nós fazemos coisas desse tipo? Continuando. Verso 11. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir Samuel. Ele queria falar com Samuel, que já havia morrido. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas. Que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou-lhe ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Guarda isso. Guarda isso. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, nem por nada. Por isso te chamei, para que me reveles o que eu devo fazer. Então um homem ungido de Deus, fazendo contrário à vontade de Deus, perseguindo a Davi, fazendo coisa errada, uma vida toda torta, fazendo juramento em nome de Deus. Agora Saul está diante dessa feiticeira. Ele pede para falar com Samuel para saber o que ele deve fazer. Ele quer obrigar Deus a fazer as coisas. Não é? Caça de um jeito, caça de outro. Não, eu tenho um jeito, eu vou fazer um jeito que vai... E é um jeito proibido
pela lei, proibido por Deus, falar com mortos. E aqui não fala que é Samuel, mas fala que Saul entendeu que era Samuel. Sabe, irmãos, que Deus nos ajude e que nós não tenhamos uma vida de povo de Deus, assim como Saul. Continuando. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez contigo como, por meu intermédio, ele te dissera: tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Olha só verdades, hein? Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele ordenou, no furor da sua ira, que ele ordenou, no furor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. De súbito caiu Saul. Saul não tinha se alimentado corretamente nesses últimos momentos, né? O dia e a noite toda, enquanto ele estava indo encontrar essa feiticeira. Ele não tinha se alimentado, nem tomado água. E então ele tem esse mal súbito e cai. E aí a sua esposa e os seus homens, os homens que foram com ele, insistem para que ele possa comer, para que ele possa beber, para que ele possa recobrar suas forças. Inicialmente ele não quer de jeito nenhum. Depois a esposa dele, com muito custo, consegue com que ele coma e ele recobre as suas forças. Verso 25. E os trouxe diante de Saul e de seus servos e comeram. Assim, essa mulher, essa feiticeira, tinha um bezerro e tinha farinha. Então ela fez pães asmos e eliminou o bezerro para poder servir para o Saul. E aquelas pessoas que estavam ali, né? Aqueles dois homens, a sua esposa e tal. Capítulo 29. E aí, irmãos, faltaram só mais dois para a gente terminar, hein? Só o 30 e 31. Ajuntaram os filisteus, capítulo 29, verso 1. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus, que fazem aqui? Respondeu Aquis ao príncipe dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, o rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos? E coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que, tendo dissertado, passou para mim e ao dia de hoje, até o dia de hoje. Olha, irmãos, que coisa. Como que Davi conseguia com seus homens serem dissimulados assim extremamente. Tanto que o rei Aquis quis ele como guarda pessoal dele para sempre, como nós vimos anteriormente. E aqui está, vai sair a peleja contra o povo de Israel e Davi vai ser o guardador da vida de Aquis. Então os príncipes dos filisteus vêm com centenas de milhares, né, com milhares e milhares de pessoas, de homens, e perguntam: o que esse cara está fazendo aqui? Aí eles falam assim: não é este Davi
que soubemos pelos cânticos, Davi era cantado, massa, né? Que soubemos pelos cânticos das mulheres que Saul matou os milhares, mas Davi os seus 10 milhares? Não é este Davi? E assim mesmo Aquis reluta e permanece ali firme com Davi, falando, não, ele tá certo, ele saiu de lá, agora tá aqui, ele não tá perseguindo mais os filisteus, ele tá ajudando a gente, tá atacando o povo da Judéia. Olha, Davi, hein? Espertinho não, hein? Mas por fim, para que houvesse um apaziguamento entre Aquis e os príncipes, né? Os exércitos pertencem aos príncipes dos filisteus. Aquis fala para Davi, olha, por mim você continuaria comigo, por mim você é um homem honrado, e fala tudo de Davi, mas volte para que não haja problemas entre mim e os filhos e os príncipes dos filisteus e seus exércitos e tal. Então Davi volta para a sua cidade, ele e seus homens. Verso 9, olha só. Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi, bem o sei, e que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, os príncipes dos filisteus disseram, não suba este homem conosco à batalha. Não é? Olha só como que ele conseguiu ser espertinho. Aqui tem uma estratégia. Davi nunca ficou do lado do povo filisteu verdadeiramente. Davi não saqueou o povo da Judéia, não atacou seu próprio povo. Mesmo o povo tentando excluir Davi, forçando Davi a ir para outros lugares, para servir a outros deuses, Davi não fez isso. Irmãos, se Deus nos abençoar, que nós consigamos, como ovelhas em meio aos lobos, fazermos como Davi aqui, você tem um amigo, você tem uma pessoa, você tem um parente, e você está ali com ele, não é sendo igual a ele. Davi não se tornou igual ao povo de Aquis, os filisteus. Davi sempre foi diferente. Mas ele montou uma estratégia tão legal que deu certo. E, na verdade, você, com toda a sua amizade, com todo o seu carinho, na verdade, você quer a conversão, você quer aquela pessoa entregue, prostrada aos pés do Senhor. Como o apóstolo Paulo nos diz, né? Me fiz de fraco para convencer, para lidar com os fracos, para pregar para os fracos, me fiz de forte. Para aqueles que têm lei, me fiz como se eu estivesse debaixo da lei. E para aqueles que não têm lei, também como se eu não tivesse lei. Tudo isso para poder alcançar alguns. Sabe, uma estratégia. Tá bom, povo de Deus? História linda, né? Só faltam mais 2 capítulos, o 30 e o 31. Não vamos entrar no 30 e no 31, porque nosso horário já foi. Oremos. Pai Santo, dá-nos, Senhor, um coração igual ao teu. Senhor, ainda que nós estejamos lendo a história de homens de Deus, percebendo os caminhos corretos que tomaram, os caminhos errôneos que tomaram, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa maior inspiração, que o nosso desejo seja de termos um coração igual ao teu. Trabalhe isso em nós. Transforma-nos, Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, abençoa, Senhor, o restante de domingo dos irmãos, abençoa o nosso culto à noite, fale aos nossos corações à noite, Senhor, tão sério, tão caro, o amor do Senhor nas nossas vidas.
Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até a noite. Jesus abençoe. Online ou presencial, assistam, por favorzinho. Muito, muito sério, muito importante, tá bom? Até a noite. Com Deus. Obrigado.